A preguiça está matando você, está matando o seu futuro e hoje nós vamos falar sobre preguiça. Você conhece alguém preguiçoso? Conheço, Conhece alguém que já teve algum desafio com preguiça? conheço. Então tá bom. Eu quero hoje conversar com o Enzo, conversar com você sobre um assunto muito importante e que muitas vezes nos paralisa. E eu quero de alguma maneira te demonstrar como a preguiça está arrebentando com a sua produtividade, está prejudicando a sua vida espiritual, sua vida emocional e, sem sombra de dúvida, todos os teus resultados. Quer contar alguma experiência sobre isso sem necessariamente se expor? Porque eu sei que tem muita gente que vive as experiências daquilo que chamam de adolescentes preguiçosos. Como é que a gente pode servir esse pessoal? Pode servir, Fala aqui pertinho do microfone. pode servir incentivando a melhorar na área que a pessoa está sendo preguiçosa, Deixando de ser preguiçoso. deixando de ser preguiçoso. Assim, desde de ser preguiçoso, dando um chacoalhão. Você geralmente vive as experiências baseadas nas suas escolhas. Então, tudo aquilo que nós escolhemos, nós temos consequência. Funciona assim na prática. E muitas vezes a preguiça não é o cansaço. Existe a preguiça espiritual, existe a preguiça emocional, existe a preguiça física, material. Então, com uma preguiça espiritual, você mantém o teu espírito distante de Deus. Com a preguiça emocional, você paralisa a sua alma. Com a preguiça física, você deixa o seu corpo improdutivo. E isso, de alguma maneira, reflete em todos os teus resultados. Provérbios 10:4 diz assim, ó, mão preguiçosa empobrece. E a gente percebe que quem é muito preguiçoso, geralmente tem uma tendência a não construir, a não ter bens. E hoje a gente quer refletir com você sobre a sua vida integral, como é a proposta do nosso canal aqui. Como vencer a preguiça no espírito, na alma e no corpo. E assim a gente, até o fim, mostrar para você que o seu futuro depende dessa vitória. E eu tenho dito para o Enzo o seguinte, né? Naturalmente a gente está treinando o Enzo e vez ou outra ele tem alguma atitude, assim como eu também, tá? Eu também tenho minhas atitudes preguiçosas. Só que eu tenho trabalhado muito com ele a ideia da identidade, né? Quem ele conecta com a preguiça que ele manifesta? Essa foi uma das perguntas que eu fiz para você recentemente, não é isso? Quem você é? E à medida que você pensa quem você é e olha ao seu redor para a preguiça que muitas vezes te envolve, você se dá conta que quem você diz que é não conecta com as atitudes preguiçosas. Entende? Então, hoje eu quero trabalhar com você que tem um chamado para produtividade, que tem um chamado para, de alguma forma, crescer, dar os seus resultados, viver o seu chamado, como vencer a preguiça de forma integral. Tá animado, Enzo? Sim, Já viveu alguma experiência de vitória sobre a preguiça também? sim, Foi bom, não? Deu certo? Funcionou? deu certo. E quando você vence a preguiça, o cansaço, é um sentimento bom também de, tipo, quando você perde, você, putz, cedi, não, Entendi. não é, não, eu fiz a minha vontade de não levantar e continuar na cama. Mas quando você vence, você, consegui, acordei antes do despertador, já aconteceu isso Não comigo. dá uma sensação de vitória, não dá? Quando você vence a cama, vence o Sim, despertador. E é exatamente isso que muitas vezes eu falo. A gente celebrar as pequenas vitórias, ainda que seja vencer o despertador, vencer a preguiça ali na cama, isso neurologicamente falando, espiritualmente falando, ajuda a gente no processo de vida, de crescimento, de vitória. Porque imagina, a sensação de derrota comunica uma mensagem para a nossa fisiologia. Então imagina, a gente muitas vezes acha que está tendo controle absoluto. Não, eu fiquei na cama porque eu quis. E eu entendo esse tipo de argumento. Só que ainda assim a gente muitas vezes não percebe que esse eu quis já foi um impulso fisiológico, ou a programação da crença que nós temos de procrastinar, de não fazer a coisa na hora, de não obedecer imediatamente. Um dos piores problemas da preguiça, a meu ver, é que as pessoas não se dão conta que a preguiça é contra aquilo que Jesus ensina sobre obediência. A gente às vezes se contenta com uma obediência demorada e não com uma obediência imediata.
E a preguiça vai meio que reforçando. Ah, não, o importa é fazer, né? Não importa obedecer imediatamente. Provérbios 6, 9 a 11 diz assim: até quando, ó preguiçoso, dormirás? Assim virá a tua pobreza como um andarilho. Em todo o tempo a Bíblia, principalmente em Provérbios, fala que o preguiçoso tem uma consequência definitiva. Qual é? A pobreza. Pobreza. Então você já sabe a receita para ficar pobre. Entende? Se a gente está falando de crescimento, de reflexão, número 1, a preguiça está encaminhando você para a pobreza, tanto espiritual quanto emocional. Então, se você é alguém que pensa em crescer, em amadurecer e ter resultados, Enzo, e você que me assiste, preguiça não pode fazer parte. A preguiça agora gera muita crise no espírito. Na alma, a preguiça leva a procrastinação e medo. No corpo, a preguiça leva a dormir sem ter renda. Imagina uma pessoa que dorme sem necessariamente ter produzido. Uma pessoa que permanece deitada sem necessariamente se dar conta que é ela que produz a renda dela. Se eu te perguntar agora mesmo, qual que é a receita para ficar pobre? A preguiça. Preguiça. Biblicamente falando, não tem como você prosperar com preguiça, com mão preguiçosa. Faz sentido? Faz sentido. Então, não tem para onde a gente correr. Eu sempre gosto de lembrar que, imagina, se o espírito é preguiçoso, ele me distancia de Deus. Lembra que Jesus no Getsemane falou assim, ó, a carne é fraca. E ele falou que algo estava pronto. O que era que estava pronto? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Qual que é o contraste que Jesus fez? Entre o espírito e a carnalidade, a nossa vontade, o nosso ego. Então, o espírito pronto é reconhecer o seguinte: a gente sempre quer buscar Deus no espírito, nosso espírito anseia pelo Criador. Só que é na carnalidade, no nível da alma, por exemplo, que a gente perde essa batalha e deixa a carnalidade vencer com preguiça. Entende? Entendo. Então, o tempo todo vai haver essa espécie de guerra interna. Porque o nosso corpo, a nossa vontade, a nossa carnalidade geralmente tende a ir contra os desejos do espírito. Paulo dizia isso em Romanos 7, 8, ele diz assim, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Maldito corpo de morte, quem me livrará? Aí ele diz, mas graças a Deus por ter enviado Cristo Jesus, que me livrou desse corpo de morte. Então hoje a gente tem domínio sobre o nosso corpo, a gente não é escravo do pecado, não é escravo da preguiça. Então a gente pode ativar o nosso espírito e então viver toda essa virada no nível do espírito, no nível da alma, no nível do nosso corpo e assim ter muita produtividade. Tem alguma pergunta que você quer fazer sobre preguiça? Ou sobre uma vida ativa, sobre produtividade? Eu queria fazer uma pergunta sobre você acordar tarde, só que a preguiça te segurar na cama. Isso afeta o seu dia inteiro? Eu creio que sim. Foi a minha fala anterior. As micro conquistas, elas validam o nosso dia para as macro conquistas. Então imagina, quando você perde para a cama ou não levanta, você inicia o dia perdendo. É a mesma coisa que um time de basquete entrar com um grito de guerra menor do que o do adversário. Com a frequência mais baixa do que o adversário. Você vê os caras treinando a milhão e o teu time devagar. Quer ver uma coisa que eu percebo? E que eu percebia quando eu jogava, quando eu era atleta, que eu percebo quando eu estou lá nos teus jogos? A coordenação motora do time determina a frequência que ele vive. Às vezes o professor lá está treinando vocês e ele fala para fazer um exercício. E o time todo não tem coordenação motora para fazer o exercício. Faz todo errado. E o outro time está fazendo certo. Isso fala. O time que não tem coordenação motora, os atletas que não têm coordenação motora para fazer o exercício corretamente, ele começa a perder no jogo. Ele tem que fazer um exercício, um esforço a mais para sobrepor com talento, com força, com garra na quadra. Mas é uma mensagem que comunica. Quando você vê um cara bem estruturado,
com uma meia na altura que você gosta, com um tênis top, você já pensa o quê? Esse cara é bom. Esse cara é bom. Quando você vê o cara fazendo exercício todo sem coordenação motora nenhuma, o que você pensa? Esse cara é ruim. Simples assim. Entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Então, uma simples coordenação motora ou não no treinamento determina a frequência e a leitura do outro time a despeito de você. Então, fazer o treino ou a atividade ou o exercício de forma coordenada comunica uma mensagem de vencedor, de diligente, de gente que faz o que precisa ser feito, que sabe fazer o que precisa ser feito. Então, sem sombra de dúvida, se a pessoa acorda, mas ela perde para a cama, como é que ela começa o dia? Perdendo. É como se ela não tivesse com coordenação motora. É como que se imagina o sol aparecendo, surgindo e olhando para você e dizendo assim, rapaz, você não levantou ainda. Tem um discurso que às vezes o pessoal usa, a gente usa, né? Colocar pressão no sol. Colocar pressão no sol e dizer assim, ó, apareci, acordei primeiro que você. Essa pessoa aí é... Então, o que eu gosto de dizer, para ser bem honesto, como é que é o nosso estilo de vida aqui em casa? A gente costuma dormir no mínimo 7 horas por dia. Então, se a gente vai dormir meia-noite, a gente dorme até as 7. Se a gente vai dormir 1 da manhã, a gente dorme até as 8. Então, é uma média que a gente tem de sono, por exemplo, uma vez que a gente está falando de ficar na cama, né, de não levantar, aqui em casa a gente tem uma média de sono de no mínimo 7 horas. Então, a média é 8, mas é no mínimo 7 horas. Então, o que vai determinar o quanto a gente vai dormir é a hora que a gente foi dormir na noite anterior. Porque as demandas existem, né? Então, as coisas de casa, a empresa, a igreja, então toda a nossa demanda tem um tempo. Quando a gente chega à noite em casa, a gente tem o nosso tempo ainda, às vezes come alguma coisa, às vezes assiste alguma coisa, e aí a hora que a gente foi dormir determina a hora que a gente vai acordar. E aí é um privilégio que a gente tem de poder ser empreendedor, Sim. de não ter que ficar batendo cartão. É um outro privilégio que a gente tem, de poder, por exemplo, parar aqui pela manhã para fazer essa gravação. Faz sentido? Faz sentido. Então, eu quero te animar dizendo o seguinte: se a sua alma está paralisada devido à preguiça, existe um caminho. Existe a inteligência emocional, existe os novos hábitos. Se o seu corpo está paralisado com a improdutividade por causa da preguiça, você então força o seu corpo a te obedecer. Só que eu creio muito que a base disso está associada a um espírito pronto. É quando a gente submete o nosso espírito ao Espírito de Deus. E o Espírito de Deus governa o nosso espírito. Daí então o nosso espírito governa a nossa alma e a nossa alma governa o nosso corpo. É como uma cascata. Então tudo começa quando a gente submete o nosso espírito ao Espírito de Deus. E naturalmente a gente se torna mais forte para poder chegar a ter um corpo produtivo, um corpo ativo. É quando a gente de alguma maneira desenrola ou desenvolve a vida, melhor dizendo, a partir da sequência lógica correta. Porque nós somos seres espirituais que temos uma alma e um corpo. E muitas vezes a gente quer inverter a ordem, a gente dá mais importância para o corpo, ou dá força para o corpo, deixa o corpo controlar, dominar a nossa fisiologia. Está escrito em Provérbios 20:13, assim, olha, não ames o sono, para que você não empobreça. Então quem dorme demais, mais uma vez, fica pobre. A Bíblia não erra. Então, às vezes o pessoal fica dizendo assim, eu quero trabalhar menos e ganhar mais. Sem sombra de dúvida, isso é possível. Mas existe sempre uma estação na nossa vida em que a gente tem que trabalhar firme, trabalhar duro. E eu sempre gosto de dizer, eu vi o CEO, o presidente do Nubank falando isso, que entre os 20 e 30 anos, os jovens têm que trabalhar duro, com foco, se ele quiser ter sucesso. Porque essa é a fase de maior energia, de maior força. Então é dormir menos muitas vezes e focar e trabalhar mais, mas é uma janela de energia e força que você tem que não tem mais na vida. Então fica às vezes descompensado. A nossa vida às vezes acontece um certo desequilíbrio. Mas a grande verdade, e aí eu gosto quando o Flávio Augusto diz assim, estabilidade não existe. E nem sempre a gente vai deixar a vida equilibrada como um todo, todas as vezes.
Então a gente vive buscando esse equilíbrio. Só que chega um momento que você tem que dar uns tiros, assim, uma investida maior de tempo, deixar a preguiça de lado para que você construa. Então eu lembro que eu hoje estou com 37 anos, imagina. Dos meus 20 aos 30 eu não só estudei, eu tive mentores, tive pastores, tive pessoas que me ajudaram. Estudei e trabalhei pra caramba, só que ainda assim eu não tinha chego na mentalidade que eu tenho hoje. Então, sem sombra de dúvida, dos 32 para os 37, ou seja, os últimos 5 anos, eu creio que eu dei um salto de 10, 15 anos na minha mentalidade. Com mentores certos, mentores para cada área da vida. Ouvindo pessoas sem religiosismo, sem religiosidade, sabe? A gente vai crescendo na igreja, a gente fica muito religioso. Né? Tudo é Deus, tudo é espiritual e eu creio demais em Jesus, creio demais na palavra. Propósito, a gente pastoreia uma igreja, mas eu tenho percebido na jornada que espiritualizar demais, ficar com falso religiosismo, na verdade, trava a nossa prosperidade bíblica, trava o nosso crescimento. E geralmente a engrenagem disso é a preguiça. E a gente esconde essa preguiça num zelo religioso. Né? Entende? Isso é perigoso. Perigoso. E você? O que você está aprendendo conosco aqui nesse nosso bate-papo, que não é bate-papo, né? Mas eu falo do que... Eu vejo o Enzo aqui com a carinha dele e fica... Eu tô aqui para aprender. Tu tá à vontade mesmo? Sim. De vez em quando dá um azeite, meu Deus. Saber que tá filmando te paralisa ou não? Já ficou normal. Virou normal? Tá tranquilo? Então eu vou te dar uma dica. Quem tá para aprender geralmente faz mais perguntas. Certo. O aprendizado ele tá geralmente condicionado à curiosidade. Então eu aprendi que quando a gente está diante de grandes homens de Deus, duas coisas é legal de fazer. Primeiro, pedir para orar por nós. Você reconhecer um homem de Deus, ao invés de pedir foto, pedir qualquer coisa, fala assim, você ora por mim. Quando a gente reconhece a unção de alguém. Quando você está diante de um homem, por exemplo, de negócio, que você reconhece o resultado dele, faça boas perguntas. Não faça perguntas assim, como chegar onde você chegou? É uma pergunta legal, mas é uma pergunta batida. Eu lembro que eu estava diante de um grande pastor uma vez e eu perguntei para ele assim, pastor, o que o senhor não fez para o senhor chegar onde o senhor chegou? Porque geralmente o pessoal pergunta o que você fez. Aí ele paralisou, foi muito engraçado, ele falou, cara, ninguém nunca me fez essa pergunta. Aí eu falei, que bom, por isso que eu fiz. Ele falou assim, todos me perguntam o que eu fiz para chegar. Só que eu disse para ele, a minha pergunta é porque eu reconheço que todas as vezes que você escolhe o que fazer, você abre mão de algo. Então, eu disse para ele, eu quero saber do que o senhor teve que abrir mão para o senhor chegar onde o senhor chegou. Entende? É diferente. É diferente. É diferente. Então, esse é uma espécie de conselho que eu quero te dar. Se você está aqui para aprender, faça mais perguntas. Tenha curiosidade. Ou então aqui em casa mesmo você tem acesso ao seu pai, né? Eu não sou o melhor em todas as áreas, mas aquilo que eu carrego, que eu puder fazer para servir você, servir o pessoal que assiste, eu vou fazer. Querendo ou não, já tenho algum resultado nas áreas que eu ensino. Algum não, né? Tenho bons resultados nas áreas que eu ensino. Então, espiritualidade, inteligência emocional e empreendedorismo são áreas que eu consigo contribuir. Certo? Certo. Vamos fazer um fechamento poderoso aqui? Vamos. O que a gente faz com a preguiça desse povo, com a minha preguiça, com a tua? Como é que a gente lida com isso? Joga água pra pessoa acordar. Vem com o baldão? Vem com o balde. Eu vou gravar essa aqui, um dia que você passar do ponto ali. Opa. Mas aí tua mãe vai ficar maluca, porque vai molhar a cama toda, né? É, verdade. Então... Então pensa no legado que você vai deixar, pensa na pobreza que você vai conquistar, porque se você for preguiçoso, você conquista a pobreza. Então se você não quer ficar pobre, se você não quer ser irresponsável, vença a preguiça no nível do Espírito, submetendo o teu Espírito ao Espírito de Deus, deixando Deus trabalhar com você, sendo aquele cara ousado que vence a cama, que vence, põe pressão no sol, na verdade, vence aquela vontade de deitar no sofá e tomar aquele
refri com chocolate todo dia. Não é verdade? É verdade. Quer deixar aí suas últimas palavras aqui desse vídeo? Quero. Então conta aí. Você aprendeu nesse vídeo que não fazer para se tornar rico? Eu entendi tua lógica. Se você quer ser rico, não seja preguiçoso. É isso. É isso aí. Tá vendo? Tu usou uma espécie de engenharia reversa. É. Legal. Então faz o seguinte, mano. Quer ter produtividade, quer ter uma família abençoada, uma vida próspera biblicamente, você precisa se arrepender da sua preguiça, porque a preguiça é pecado. Você sabia disso? Sim. A preguiça é pecado. Tem que se arrepender do pecado. Deixar o pecado. Você confessa o pecado e você muda a postura. Porque afinal de contas, se você... Foi uma das coisas que eu falei para você, não é? Se você hoje recebe governo sobre o seu quarto, se você hoje recebe autonomia para liderar o seu quarto, esse é o pouco que Deus está te dando, esse é o pouco que os teus pais estão te dando. E a Bíblia diz assim, ó, se você for fiel no pouco, sobre o muito você vai ser posto. Agora, se você não é fiel no pouco, você não vai ter muito. Agora, uma coisa que eu julgo interessante dizer, você só está sabendo que esse é o pouco que você recebeu porque você está sendo instruído. Tem pessoas que passam a vida sem saber que o quarto e a cama já é um treino de Deus. E eu estou trazendo essa clareza para você. O Enzo, ele tem um quarto, né? Só para ele, tem uma certa autonomia ali no quarto dele. É uma suíte, no caso, né? Tem o quarto, tem o banheiro, tem as coisas tudo dele. O guarda-roupa dele lá. E a gente diz assim, cara, o seu quarto é sua responsabilidade. Então, o nível de governo que ele tem aqui em casa é no quarto dele. Debaixo da minha supervisão. Então eu tenho dito isso para o Enzo, né? Disse isso para você recentemente. Governe o seu quarto entendendo que é o seu pouco. Você sendo fiel no pouco que você tem, você vai ser colocado nos lugares altos, no muito. Porque é isso que a Bíblia diz. Tem até um livro, Arrume a Sua Cama, que veio na minha cabeça para eu dar para você ler. Vou dar esse livro para você ler, Arrume a Sua Cama. E assim eu quero encorajar você também. Seja fiel no pouco, seja fiel ao acordar, durma as suas 7, 8 horas, se for possível para você nesse momento. Faça uma boa gestão do pouco que você tem. O carro, por exemplo, é um exemplo. Lave o seu carro, mande lavar o carro. Não anda com o carro sujo. Às vezes a pessoa passa 2, 3 meses sem lavar o carro. Então fala muito da nossa mordomia, ok? Quero encorajar você, se arrependa da preguiça. Passe a ser produtivo e assim você vai construir sua prosperidade bíblica, vai formar um homem, formar uma pessoa e vai se desenvolver integralmente. Fechou? Fechou. Hoje você não deu o play, mas você vai dar o display, não é? É. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe e assim você ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Seja paternal,